Assim diz o Senhor: onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu a mandei embora? A qual de meus credores eu vendi vocês? Por causa de seus pecados vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta a força para redimi-los? Com uma simples repreensão, eu seco o mar, transformo rios em deserto. Seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Visto de trevas os céus e faço da veste de lamento a sua coberta. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firme como uma dura rocha e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano, o Senhor, que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos. Pois a traça os comerá como a uma roupa, o verme os devorará como a lã. Mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares, que traspassaste aquela serpente aquática? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar para que os redimidos pudessem atravessar?
Os resgatados do Senhor voltarão. Entrarão em Sião com cântico. Alegria eterna coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiro deles fugirão. Eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva, e para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada por causa da ira do opressor que está inclinado a destruir? Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade. Não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agito o mar para que suas ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião, você é o meu povo. Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem poderá consolá-la dessas duas desgraças que a atingiram? Ruína e destruição, fome e espada, quem poderá consolá-la? Seus filhos desmaiaram, eles jazem no início de cada rua, como antílope pego numa rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouça isto, você, aflita, embriagada, mas não com vinho. Assim diz o seu soberano, o Senhor, o seu Deus que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Eu o porei nas mãos dos seus atormentadores que lhe disseram, caia prostrada para que andemos sobre você. E você fez as suas costas como chão, como uma rua para nela a gente andar. Desperte, desperte, ó Sião. Vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o soberano, o Senhor. No início, o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente, a Assíria o tem oprimido. E agora, o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor, e constantemente, o dia inteiro, meu nome é blasfemado. Por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que sou eu. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido.
Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será estabelecida. A tirania estará distante. Você não terá nada a temer.
O pavor estará removido para longe, ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro de meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno, que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto,
Todos os que guardarem o sábado deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros àqueles que já foram reunidos. Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita, tragam-me vinho. Bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje e até muito melhor. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Mas vocês aproximem-se, vocês filhos de adivinhas, vocês prole de adúlteros e de prostitutas. De quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? E para quem mostram a língua? Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma